Então, adiante, vamos em frente. Aqui vai ser menina, faço parte da corrente. Me ponho sempre em frente, não espero, sou valente. Temperamento forte pra qualquer um, não mostro os dentes. O rap fez meu mundo se tornar mais realista, mas não levo minha vida de maneira fatalista. Mesmo sendo artista ou apenas militante, expresso o pensamento, passo ele adiante. Sinto a liberdade quando subo aqui no palco, seja numa escola, num evento ou asfalto, de tênis ou salto, essa é a minha rima. Conquisto meu espaço apoiando outras minas. E aí, galera, tudo bem? O Pride 11 de hoje tá aqui com a Negra Jaque e nós vamos conversar sobre rap e muito mais. Não saia daí, Pride 11 tá só começando. A mesma cena, as mesmas metas, sai da frente, essas negonas não vivem à toa, mandando fechado, tão sempre de boa, não são empregadas, tão mais a patroa. Tudo bem, Jaque? Prazer te receber aqui. E eu começo te perguntando como é que começou essa tua relação com a música, com o rap? Na verdade, eu sou de uma comunidade chamada Morro da Cruz, né? Porto Alegre, enfim. E o hip hop fez parte da nossa leitura urbana do que a gente vivia naquela comunidade, seja nas relações familiares, seja nas relações com o Estado, de violência, enfim. Então a gente via nesse tipo de música uma maneira de se identificar, uma referência, né? Aí passou o tempo, enfim, minha família sempre foi muito do samba. Quando chegou na minha adolescência, 14, 15 anos, eu troquei de escola. Saí de uma escola da periferia e fui para a escola mais central, que é o Instituto de Educação, onde a minha realidade totalmente mudou, né? Na comunidade eu era uma menina, lá eu era uma menina negra. Então isso transforma, né? E o hip hop, de novo, aparece dando um lugar para isso, né? Me dizendo e com essas leituras e com as suas crônicas de falar que mulher preta é essa, né? Que vem e que tá ali, e que tá no meio de todas as meninas negras e não negras, e que cotidiano é esse. Daí o hip hop nunca mais saiu da minha vida. É isso aí. A gente tem vários nomes no rap nacional, Racionais, Sabotagem, D2. Quem foram as tuas inspirações? Foi aí que começou a tua raiz? Era eles que tu escutava na tua adolescência? Sim, os meus tios, né? Então, como minha família sempre foi muito grande, todos moravam no mesmo pátio, assim. E os meus tios escutavam muito, as referências eram Racionais e N. Naldinho, que são músicas extremamente pesadas, né? Então eu tinha, 12 anos. Né? E ficava no pátio escutando as músicas que os meus tios estavam escutando. Então eu cresci ouvindo isso, né? Aí, claro, aí depois veio o RZO, daí a gente já vem com a voz da Negra ali, que é mais melódica, ó, tem uma mulher. E aí, então, as coisas começaram só a se ampliar a partir daí, né? A gente sempre se preocupa, procura se identificar com alguém. Bom, se é negro, bom, tem um homem negro cantando, vamos identificar. Mas aí, com a questão do crescimento da adolescência, de se procurar um lugar e construir essa identidade mesmo como menina e, né, e depois como mulher negra da comunidade, aí sim, aí veio Negra Giza, veio Negra Ali e outras tantas, principalmente as mulheres do samba, né, que a minha mãe cresceu ouvindo isso. E particularmente, eu tenho muitas referências de mulheres do samba do que mulheres do hip hop. E aí falo de Elza Soares, Alcione, que são mulheres que falavam à frente de seu tempo, né? Falavam sobre estética, sobre ser mulher e sobre o cuidado com o próprio corpo, assim. E aí surge a Nega Jaque, no meio dessa bagunça toda. E o que tu acha dos novos nomes do rap? Emicida, Rael, Criolo? Olha, eu acho que como contribuição para a cultura e trazendo essa parte musical e dando ênfase a isso e misturar com esse instrumental mais orgânico do que as nossas batidas, né, de rap, que são feitas pelos DJs e pelos beatmakers, eu acho que veio a crescer. Acho que ampliou horizontes. Muitos grupos antigos já faziam isso, mas, enfim, a visibilidade desses grupos que tu citou trouxe uma ampliação, né? Até para chegar e essas possibilidades de modos de fazer cultura, né? Modos de fazer a cultura hip hop se amplie também e deixa a cultura quanto mais diversa, mais bonita, assim. E realmente, para mim, Emicida, Criolo são referências, né? Mesmo, sim, tendo as minhas divergências com algumas ideias, principalmente no que fala com relação à mulher dentro do movimento. Acho que muitas letras de rap ainda carregam aquilo, né, a objetificação, enfim. Mas, enquanto cultura, enquanto povo brasileiro, acho que eles falam muito bem sobre a cultura e sobre ser brasileiro e sobre resistência. Acho que a gente está bem representado, sim. Tu acha que tem muito preconceito ainda no rap? E qual é o papel da mulher no rap e na sociedade? Qual é a tua visão?
A questão do preconceito, ele está impregnado na história cultural da sociedade mundial. Não estou falando da minha comunidade, não estou falando de Porto Alegre, isso faz parte. O hip-hop, mesmo sendo uma cultura de revolução e um movimento político de revolução, ele não ia escapar disso. Porque ele é feito de gente. E gente mostra e revela o preconceito que está ali culturalmente desde seu nascimento. Entendeu? Então, o que a gente está falando do espaço das mulheres surgiram desde o nascimento do hip-hop, elas organizavam as festas, né? Mas a gente, ainda o ser humano se relaciona com uma disputa de poder muito grande. Né? E aí o machismo se presencia negligenciando essas mulheres, né? Não colocando elas nas histórias, não contando as suas histórias, não abrindo espaço para as suas histórias. E elas sempre estiveram, desde o começo. E eu acho que, tanto no hip-hop quanto qualquer movimento, acho que quando tem uma mulher que possa falar as suas ideias, ela já está sendo referência para um monte. Né? Enquanto mais, melhor. Eu sempre costumo dizer assim, vamos ouvir, deixa ela falar. Né? Vamos ver o que ela quer nos dizer. Assim. Que é um outro olhar. Né? A gente tem um olhar muito segmentado, masculino, hétero, né? Daquela forma. Então, assim, vamos ouvir um outro lado, vamos ouvir um outro jeito de ver o mundo. Eu acho que é isso que as mulheres trazem, assim, né? com suas ideias, com suas mensagens, seu modo de vida. Acho que todos os movimentos culturais só têm a crescer, né? Quando abrem espaço para uma mulher poder partilhar a cultura, enfim, acho que segmentar não é a questão, né? Já que tu pode cantar uma palhinha pra gente? Vou cantar um pedacinho de uma música que acho que fala de futuro, assim, né? Sonhar, sonhem com um mundo livre, sem mentiras, sem maldades e sem revide. Meu rap, poesia, buscar a comunhão, igualdade, o amor, a paz e a união. Ver os irmãos respeitando outros irmãos. Meu pai, leva esse mundo doente, traz outros são. Quero que os bons não se corrompam, não se trai. Quero que o bem prevaleça na saúde e na paz. Quero e prospero liberdade. Fiquem longe das maldades, viva a infância. Cantei, falei, rimei meus pensamentos. Peço que reflita sobre eles no momento. Erga a cabeça, espera, segura a onda. Porque coração forte balança, mas nunca tomba. Isso aí. Jaque, semana passada tu tava com o pessoal do Afrocalipse, com o Canhenga, ali na Esquina Democrática, falando sobre a redução da maioridade penal, e que é um assunto muito importante e discutido na sociedade atualmente. Qual é a tua visão sobre esse assunto e qual é a importância que tu acha que tem de juntar tantos nomes e falar sobre isso? A gente está discutindo uma visão de futuro que essa sociedade ou esse grupo, governo, Estado, enfim, quer para a sua juventude. É isso que a gente está discutindo. Quando a gente fala em redução da maioridade penal. Costumo debater muito essa questão que, se não se oferece escola, se não se oferece formação, né, capacitação profissional e cultural, intelectual, então tu não pode oferecer presídio. Que é isso que a gente está falando, né? Se tivéssemos uma estrutura, bom, vamos discutir agora, já que o Estado é um Estado, um governo acolhedor, vamos trabalhar então agora nesse momento, né, o que o governo oferece. Vamos discutir isso? Tem lugares que não tem escola. Na comunidade onde eu moro não tem ensino médio, as crianças estudam até a 8ª, mas estão batendo, né, uma tecla dizendo que tem que reduzir a maioridade penal. Então, assim, tem coisas tão importantes que valorizem mais a vida do que a morte, porque o sistema prisional não recupera ninguém, né? Um homem adulto já aprende 1000 coisas e só tem a ter mais dificuldade quando ingressa no sistema prisional. Imagina um adolescente com 16 anos. Que visão de futuro que ele vai ter? Então, assim, a gente foi para a esquina e vamos muitas vezes, porque a gente está falando não só da questão da redução, mas falando de extermínio também, porque o Brasil está matando mais do que as guerras no Oriente, né? Então, são 84 jovens por dia mortos, negros. A gente está falando de extermínio, a gente está falando de genocídio, a gente está falando de coisa muito séria. E aqui se finge que não vê, né? A gente faz festa, faz grandes campeonatos mundiais, faz shows maravilhosos e não discute isso, que é a base, que é o futuro da própria sociedade brasileira, né? Então, acho que vamos para a rua e vamos continuar falando isso, né? Enquanto a gente não tiver um olhar digno sobre esses jovens e crianças que estão vindo aí e não tem estrutura, né? No cenário político brasileiro atual, 9% só é composto por mulheres. O que tu acha disso
O rap está aí para contestar a política, o sistema, e qual é a relação do rap com o cenário político atual? Olha, guria, 9%. A gente entra numa discussão de que as mulheres não são representadas nesses espaços, né? Primeiro. Segundo, que as mulheres também não votam em mulheres. Isso, elas estão refletindo aquilo, né, que está dentro delas. Bom, tu olha para outra mulher, tu diz que ela não tem capacidade, ou tu é ensinada a não gostar de uma outra mulher porque tu está num espaço de disputa. Nós somos ensinados o tempo todo a não gostar da outra, a ter inveja da outra, a ser inimiga da outra. Né? E isso reflete muito, porque as mulheres são 54% da população brasileira, tchê. Entende? Então, era para ter. Né? Então, a gente está aumentando. Entende? Mas ainda isso, a gente precisa fazer uma reflexão interna. Mulheres votam em mulheres, ponto. Porque é assim que a gente vai conseguir avançar em muitas coisas, né? Ao lado dos homens, claro, mas uma mulher vai saber o que a gente passa, né? E o hip hop, ele entra na periferia para estar discutindo essas questões. Né? A gente vai falar de violência, a gente vai falar de violência policial, a gente vai falar de violência doméstica, a gente também vai falar que a gente quer ter as mesmas condições de ensino, né? Acho que teve uma revolução no ensino importantíssima, quando eu sou prounista, cotista, né? Então, primeiro na minha família me formar, porque a gente não tinha acesso à universidade. Na minha comunidade não tem nem escola de ensino médio, quanto mais se pensar em uma universidade. Porém, do outro lado da rua, nós temos uma universidade pública, uma universidade particular que ocupou quase todo o bairro. Entende? Que contrapartida é essa? Que a gente discute muito, né? A gente discute a questão do transporte urbano. Metade da avenida para lá, todos têm ar-condicionado e estão bem equipados. Da avenida para cá, que é Morro da Cruz, Conceição, o ônibus mal funciona. Então, assim, a estética de Porto Alegre é dividida no meio. Então, é isso que o hip-hop contesta. Ele vai falar de cultura, mas ele está falando de política social, de política pública. Né? De questionar essas coisas e não aceitar. Cara, essa mesma pessoa disse que ia botar um posto na comunidade. Então, ele vai se candidatar e nunca mais aparecer na comunidade. Então, essas reflexões têm que ser feitas por todos os movimentos, se é hip-hop ou não. Tem que ser feita por gente. Ponto. Né? Independente de gênero, de ser negro ou não ser negro, tem que ser feito por gente. Porque só assim a gente vai conseguir avançar. Né? Sendo hip-hop, sendo o povo do samba, povo do rock, a gente tem que contestar. A gente não pode aceitar tudo de mão beijada. Né? É isso. É isso. Jaque, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. E deixa o teu contato para o pessoal de casa que se interessa e quer curtir mais o teu trabalho. Gente, então, é tudo a Negra Jaque, né? Instagram, e-mail, negrajaque@gmail.com. A página lá também é Negra Jaque. E tem uma coisa bem legal que a gente fez um movimento de 2014 para cá, foi disponibilizar o disco gratuito no SoundCloud. Né? Tem todas as faixas lá do meu primeiro EP. Tem vídeo no YouTube, tem 2 clipes já. Então, a galera que quiser curtir, tudo é Negra Jaque, só procurar lá. E vamos lá, né? Fazer hip hop, fazer cultura e continuar investindo na vida. Isso aí. E esse bloco fica por aqui, com mais Negra Jaque. E no próximo bloco, vocês ficam com a agenda cultural e matérias que o pessoal do curso de comunicação preparou pra gente. Não saia daí, o Prédio 11 volta já. Isso aí, vamos lá de rap, mais um? Quem nasce pobre sabe o quanto é difícil. 500 anos de história no prejuízo. Saia desse ciclo, mostre que você tá vivo. Abra os seus olhos, faça algo produtivo. Se lamentar é a receita, é o ócio. Não seja bicho adestrado desse zoológico. Olha o óbvio, é o que o sistema quer. Te dão uma migalha, enche o bolso deles de colher. Você quiser, vou lhe mostrar a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano Veloso, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Vivemos em um tempo onde é preciso ser forte e cultivar como for um coração, manter os pés no chão, o amor nas mãos. Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração.
been a trillist. I'm a bigger problem when I quit the Skrillex. Kicking in the door for the Suicide Squad. Forgive me for my wrongs, I have just begun. They're so intense. Capital murder, capital laughter. As polêmicas sobre jornalistas e jornalismo são temas de muitas discussões nas universidades, nos bastidores da política e também são notícias nas revistas, nos jornais e nas redes sociais. Estaria o jornalismo tradicional vivendo uma crise? Então eu não acredito que o jornalismo viva de fato uma crise, porque o jornalismo se alimenta daquilo que é discutido e daquilo que é a própria discussão. Sim, sem dúvida, o jornalismo vive uma crise não só no sentido da financeiro da questão, né, que o mercado vem diminuindo, os profissionais cada vez ganham menos e precisam executar cada vez mais funções, mas há uma crise filosófica, digamos assim, da profissão, né? Os leitores começam a mudar seus hábitos na busca por notícias e informação. Como deve se preparar o jornalista? Será o fim do impresso? Não acredito que o jornalismo produzido para o impresso vá acabar amanhã. Ele pode acabar talvez há mais tempo, mas ele não deve acabar já, num primeiro momento, imediatamente. Porque o impresso se dizia que quando chegou o rádio ele ia acabar, quando surgiu a TV, quando surgiu a internet, e no entanto nós temos eles trabalhando ainda concomitantemente, ainda estão todos atuando, cada um na sua área. Acredito que sim, o jornalismo como ele é feito hoje no impresso, ele vai acabar, ele está acabando, a gente tem essa tentativa de migrar para outros formatos, como o tablet, e etc., mas ele vai acabar simplesmente porque ele não tem a mobilidade necessária, né? A gente tem outras mídias, como o rádio, como a TV, que eles conseguem ser uma alternativa às mídias sociais de internet, por exemplo. Mas, afinal, qual é o futuro do jornalismo? O futuro do jornalismo, ele é como se nós estivéssemos dirigindo hoje em uma estrada com neblina. Nós só podemos ver até onde o farol alcança. O futuro do jornalismo, bem, acho que vai ter uma precarização muito forte ainda na questão da função do jornalista, como já está acontecendo. Uma pessoa vai ter que fazer muitas funções. Isso tem sua parcela positiva, mas no fundo a gente sabe que isso é para ter cada vez menos profissionais, ter que contratar menos gente para fazer mais coisas. O Brasil é o 10º país em desperdício de alimentação no mundo. Enquanto diversas pessoas passam fome, mais de 26 milhões de toneladas vão para o lixo. O suficiente para alimentar 35 milhões de pessoas. A situação é grave e passa por todas as fases da alimentação, desde a produção até a alimentação. Normalmente, ele acontece devido à grande variedade em buffets, falta de planejamento dos restaurantes e o desembaraço dos clientes em desperdiçar fora de casa. No restaurante Espásio Nutri Bistrô, na Universidade Luterana do Brasil, comida boa também se perde. O ideal seria que o cliente, na hora que fosse servir o seu prato, ele visualizasse se o seu prato compõe todas as suas necessidades nutricionais, né? E que ele realmente se servisse a quantidade que ele deseja consumir para reduzir o desperdício. E ainda que os restaurantes queiram doar as sobras para evitar o desperdício, não podem fazer por questões legais. Existem leis sanitárias que dificultam o reaproveitamento desses alimentos, até mesmo para consumo animal. Basicamente não a Anvisa, ela é mais ou menos assim omissa nesse ponto, mas a inibição, que seria mais verdadeiro o termo, da doação do alimento preparado, ela está ligada ao Código de Defesa do Consumidor. A justificativa está na segurança alimentar. Porque cada vez que houver doação e um donatário, o responsável pelo móvel doado, e o alimento é um móvel, e o doador. E para alterar esse cenário, já existem projetos de leis que buscam a flexibilização, mas ainda sem previsão. Existem, obviamente, pessoas que se preocupam com esse fato, com a necessidade de doar, com a necessidade de alimentar quem precisa, mas as leis não foram aprovadas exatamente pelo risco que o Código de Defesa do Consumidor impõe para o doador. Algumas iniciativas tentam mudar essa realidade. As mais comuns são campanhas de conscientização.
nós trabalhamos com um serviço que se chama Prato do Dia. O cliente escolhe ele, então ele vem servido numa quantidade porcionada. E isso, além de ser economicamente mais viável, reduz bastante o desperdício, porque a porção é dentro da quantidade necessária da refeição do cliente. Para muitos, o desperdício é uma questão de educação, lição que Dona Vera aprendeu desde casa. Foi desde pequena, a mãe ensinou que a gente não faz desperdício de comida. Fazer a quantia que vai ser consumida no dia para não colocar fora. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A síndrome de Apert é uma doença extremamente rara. Segundo o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco de São Paulo, apesar da origem genética, a maior parte dos casos são nascidos de pais clinicamente normais. A anomalia geralmente é resultante de uma mutação paternal e pode afetar 1 em até 200 mil nascidos. Caracteriza-se por uma formação específica do crânio, das mãos e dos pés, além de várias outras alterações funcionais que variam muito de indivíduo para indivíduo. O livro O que é que ele tem fala sobre todas as dificuldades emocionais, objetivas e práticas de ser mãe de alguém com síndrome de Apert. Escrito por Olivia Bile e lançado em junho deste ano, é a história de seu filho João, de 35 anos. Ele nasceu em 81 e naquela época a gente não tinha internet ainda, não tinha essa facilidade de você procurar outros grupos, outras pessoas que tinham informações sobre a síndrome. Então foi um susto muito grande logo que ele nasceu, a gente não sabia como tratar e nem que médicos, o que ia acontecer com aquela criança. No livro eu conto que chegou uma hora que eu estava rejeitando o meu filho no começo, eu não estava conseguindo aceitar aquilo. E a minha analista foi no hospital e me disse, você não está sozinha. Nesse momento que você está aqui, tem milhares e milhares e milhões de mães pela Terra, pelo planeta, que estão passando pela mesma coisa, né? E eu, naquele momento, comecei a aceitar o que estava me acontecendo, né? Por não estar só. No Brasil, 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. A lei da inclusão também vai ajudar muita gente, porque obriga as escolas a aceitarem as crianças com deficiências, a sociedade inteira começa a pensar, a se organizar como é que a gente vai, mercado de trabalho e acessibilidade e as cidades. Todo mundo tem que se mexer, né? E isso torna a mãe de uma pessoa com deficiência mais confortável mesmo, né? Dizer assim, nossa, estão olhando para mim com carinho também, né? O emprego para o João conseguiu agora depois do livro, graças a Deus. Porque ele estava há muitos anos, a gente nessa batalha e tal, e agora ele está empregado no Movimento Down, que é uma ONG do Rio de Janeiro. Está muito feliz. Esse livro já deu bons frutos para ele. O que é que ele tem é uma oportunidade para fugir da zona de conforto e confrontar o desconhecido. E o Prédio 11 de hoje fica por aqui. Tu que tá em casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo sábado aqui na Ubra TV. Tchau! Essa é a sina, respeite essas mina. Pra chegar perto só com disciplina. Bonas, ela chega e não tem pra ninguém. O talento e simpatia sempre vão além. No mundo e na vida